Vamos à igreja me acompanhar 370 para que nós possamos louvar ao Senhor. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça em meu coração e me encher de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar a teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oh meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderias fazer. Na cruz pregado vertestes assim, sangue do qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém, amém. Graças a Deus, belas palavras e muito bela canção também, né? Grato a ti, graças a Deus, somos gratos por estar na presença de Deus, né? Eu ouvindo esses cânticos maravilhosos que as irmãs cantaram, né? E o irmão Machado trazendo essa palavra aí, eu quero cantar mais uma canção. Você pode cantar comigo? Vim aqui para adorar e exaltar o teu nome, o fogo do candelabro aceso e o meu coração em chama. Minhas mãos estão erguidas aos céus, me posiciono além do véu, diante da arca de ouro. E os querubins eu como o pão da preposição, diante da arca de ouro. E os querubins eu como o pão da preposição. Ó Jesus, que na luz inacessível se assenta, teu sangue em cor de carmesim, do pecado me isenta.
estão erguidas aos céus. Me posiciono além do véu, diante da arca de ouro. Meus querubins, eu como o pão da preposição. Diante da arca de ouro, meus querubins, eu como o pão da preposição. Amém, amém. Graças a Deus. É um momento que estamos tendo, é um momento sagrado, né? Um momento de bênção diante de Deus. Eu quero ler, sem mais delongas, Mateus capítulo 26, o versículo 36 nessa noite. Mateus 26, verso 36. Glória a Deus. Vamos ler esta escritura. Mateus 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento que nós podemos ler Tua palavra. Nós, Senhor amado, desejamos muito, Senhor, Tua palavra, e é por isso que viemos aqui nessa noite. O desejo por Ti nos trouxe aqui. Que nós possamos ser abençoados neste culto, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom, podeis sentar. Vamos meditar rápido aqui em alguma coisa, né? Nesta noite, vocês aqui de Capitão Poço, um povo que sempre tem apoiado esta obra e merecem alimentar-se da palavra de Deus. Pois Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje, pela manhã, depois da escola dominical, quando nós saímos, eu, meu irmão Yarley aqui e a irmã Zilmar, estávamos indo em direção à casa da irmã Ivanete, vimos um bar, e ali muitos homens jogando bilhar e bebendo e falando palavrões, e a gente fica com pena de ver a situação das pessoas. Não se preocupam em buscar a Deus. E aqui na região, principalmente de Garrafão do Norte, essa região aqui é um povo mais difícil, mais incrédulo do que para Bragança. O povo lá de Bragança, região lá, teme mais a Deus. Não vocês, é claro que vocês já creem em Cristo. Eu estou dizendo, os ímpios daqui são mais incrédulos do que ali da região de Bragança. Aqui eles não querem saber de nada. Aqui eles querem curtição. A cidade é bem mais violenta também. E eles zombam se você pregar o evangelho na praça, seja onde for. Eles acham que isso é uma tolice. Mas eu tenho notado que quando acontece deles morrerem assim de alguma forma, eles saem nas ruas com aquele corpo num carro de som, e ali um monte de gente atrás indo em direção ao cemitério,
e cantando Segura na Mão de Deus, né? Eu estava brincando, vendo eles na bebedeira. Eu disse para a irmã Zilmar, eles agora não querem em vida segurar na mão de Deus, mas depois que morrem eles querem segurar na mão de Deus. Então as pessoas, elas vivem hoje fazendo de Jesus apenas Salvador. Jesus é Salvador? Claro que é, mas não é só isso, Ele também é Senhor. Eles não querem Jesus como Senhor deles, eles querem Ele apenas como Salvador. Na hora de um perigo, na hora de uma enfermidade, eles gritam para Jesus. Para quê? Para Jesus acudir, para salvá-los daquela situação. Então Jesus é apenas Salvador. Mas quando está tudo bem, esquecem Jesus. Jesus não é Senhor sobre aquela pessoa. Então, a Bíblia diz: há um só Deus e há um só Senhor. E até aqui deste púlpito mesmo eu preguei, acho que 1 mês ou 2 atrás, baseado no Salmo 110, onde Davi fala: disse o Senhor ao meu Senhor. Parece que há 2 senhores na Bíblia, e isso fica estranho, porque a Bíblia diz um só Deus e um só Senhor. Eu expliquei aqui que Senhor, neste sentido, era 2 manifestações do mesmo Senhor. É lógico, não há dúvida que isso é verdade. Nós não vamos retirar isto que foi dito, porque é verdade. Uma vez que não pode ter 2 senhores, então há apenas, se há 2 manifestações, 2 senhores, se há um pensamento que há dois senhores, tem que ser 2 manifestações. Pois 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz que o Filho de Deus é a manifestação de Deus. É o que diz ali. Não de outro Deus, mas do próprio Pai, do próprio Deus. Pois diz: grande é o mistério da piedade. A Deus, algumas traduções diz aquele, está se referindo a Deus também, mas a tradução mais correta, NVI e King James, fala: Deus se manifestou em carne. Para que pudesse aparecer na terra o Filho de Deus, Deus se manifestou em carne. Então, o que é o Filho de Deus? É a manifestação do próprio Pai em carne. Essa manifestação é chamada de Filho de Deus. Não é outro Deus, é outra manifestação. Assim como quando Jesus disse, lá em São João 14, eu não vos deixarei só, não vos deixarei órfão, mas eis que eu vos enviarei outro Consolador. Aí a impressão que tem outro, já vi muita gente dizer, está vendo? Tem outro. Não, irmão, é manifestação. Porque quando Jesus estava na Judéia, Ele estava consolando Israel. Você vai ver que as profecias que falam em Jesus, quando o anjo fala a Maria, ali falando sobre a vinda de Jesus, diz: Ele consolará Israel. Então, aquela manifestação de Deus em carne, Jesus na Judéia, era Jesus numa consolação carnal. Ele estava consolando Israel. Aí ele disse: eis que eu vou orar ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Ou seja, outra manifestação de consolação, sendo o próprio Jesus de novo, só que em espírito. Porque aquela manifestação da Judéia era Deus conosco, e agora a consolação é Deus em nós. Porque o corpo de Jesus Cristo, das mãos furadas, está centrado à destra de Deus, na majestade, nas alturas. Mas Ele precisava voltar, Ele precisava estar no meio de nós. O Bombrana disse num parágrafo da mensagem, diz: Deus nunca deixou a terra, Ele sempre esteve conosco. E Ele disse isso, Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o que acontece? Aquele corpo santo que foi gerado no ventre da Virgem está assentado à destra de Deus lá em cima. Mas Cristo retorna em espírito, na consolação, na forma de Consolador. E Ele desceu, fez isso no Pentecostes. E agora Ele não precisa que aquele corpo ali desça para cá, porque este corpo esteve aqui para fazer propiciação dos nossos pecados na cruz. Mas agora Ele precisa do seu corpo para viver, para habitar. E então o seu corpo e o meu corpo passa a ser a morada de Cristo na terra.
Enquanto seu corpo está nas alturas, aqui embaixo, nós somos o seu corpo. Pois a Bíblia diz isso, que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Não é verdade? A Bíblia diz isso em Éfesos. Ele é a cabeça do corpo e nós somos o corpo. Então o corpo precisa ser santo. Por isso que esse nosso corpo, ele já nos conheceu desde antes da fundação do mundo, como diz Romanos 8. Aqueles que dantes conheceu, a esses também predestinou. Ele já conhecia você antes da fundação do mundo, aí predestinou você, aí os que predestinou e chamou. Quando você ouviu a mensagem, talvez vocês acham que isso não seja grandes coisas, mas pare para pensar. Quando essa mensagem chegou aqui, observe que você sempre tem estado em volta dessa mensagem. Você não tem conseguido ir para longe, porque você foi chamado. Talvez você não entenda o chamado. Talvez você não entendeu ainda o que Deus quer dizer para você. Porque Deus não fala com você verbalmente como você espera, cara a cara. Ele fala através da palavra. Quando você está escutando o culto, Deus está falando com você. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Mas Ele está levando você ao longo do seu caminho, ao longo da sua vida, direitinho pelo caminho certo, pelo caminho da porta estreita. É por isso que você tem passado por certas tribulações, sofrimentos, mas você não tem desistido, porque é exatamente a mesma coisa que Ele fez com o povo de Israel quando Ele tirou do Egito. Irmãos, Ele tirou aquele povo do Egito, Ele poderia ir com eles mais para cima um pouquinho. Se você olhar no mapa ali, eu tenho observado no Google Maps, mais para cima um pouquinho ali, se eles, em vez de eles terem descido para baixo, para o Mar Vermelho, tinha sido por cima, eles tinham ido todo tempo por terra. Eles tinham passado na região das terras dos filisteus, eles tinham chegado lá em Israel, onde hoje é Israel, sem precisar atravessar o Mar Vermelho. Mas Deus quis que eles fossem pelo Mar Vermelho, porque se eles não fossem pelo Mar Vermelho, não tinha acontecido o milagre das águas se abrir. Agora imagine se você hoje tivesse uma Bíblia que não falasse que um dia o Mar Vermelho se abriu. Você já parou para pensar nisso? Já pensou se hoje você tivesse, na sua Bíblia não tivesse esta citação, esse capítulo, onde diz que o Mar Vermelho se abriu? Deus quer mostrar os seus milagres, e para mostrar os seus milagres, Ele usa você, e Ele leva você pelo caminho mais difícil, para onde possa acontecer os milagres. Levou para o deserto, onde não tinha água. Para quê? Para que desse sede, é lógico. Quando der sede, eles vão clamar por Deus, e quando clamaram por Deus, Deus fez brotar água de uma rocha, e aquela rocha tipificava Cristo. E Paulo diz que aquela rocha era Cristo, e aquela rocha ela andava. Eles estavam aqui, estavam com sede, a rocha estava ali, bebiam a água da rocha. Eles caminhavam 2 quilômetros, quando chegavam na frente dava sede de novo, lá estava a rocha, seguia. Através das eras, isso novamente aconteceu. Através das eras ele instituiu 7 mensageiros. Havia toda a sinagoga de Satanás, durante todas as eras, a falsa vinha, a falsa religião, mentindo e trazendo sede para o povo. Mas, quando deu sede no eleito, lá estava um Irineu, onde tinha água para beber da mensagem de Irineu. Você diz, é possível isso, irmão Robson? Sim, Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva sairão do seu ventre. Se cada mensageiro ao longo das eras creram em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, eles foram uma fonte de água em cada era. Irineu foi uma fonte de água, Columba foi uma fonte de água, porque eles creram do jeito que a Escritura diz. Eles eram os únicos através das eras que vinham crendo do jeito que as Escrituras diz. Observe você, observe eu, observe nós. Aqui em Capitão Poço, nós somos os únicos que estamos crendo do jeito que as Escrituras dizem.
Veja, Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. E se nós cremos do jeito que a Escritura diz, rios de água viva têm que sair de nós. Se toda essa cidade de Capitão Poço sedenta deseja beber, tem que procurar você, porque a fonte está em você. Agora você diz: mas irmão Rubens, a fonte é Cristo. Só que eu disse o que ainda agora? O seu corpo está nas alturas, e aqui na terra o corpo dele é você. Amém? Então, veja, Rebeca, ela deu água para os camelos. Rebeca era a mulher que tinha água. A noiva de Jesus Cristo é a mulher que tem água nesta era, para matar a sede das pessoas. Se eles soubessem disso, eles vinham a esta mulher. Rebeca era tipo o perfeito da noiva, porque ela era noiva de Isaac, e ela tinha água para dar para os camelos. Amém? Glória a Deus. Mas muito bem, estamos num tempo difícil. Estamos aqui neste mundo cheio, o mundo está doente. Está doente tanto espiritualmente como fisicamente. No espiritual, o mundo está doente religiosamente. As pessoas na internet, cada dia que passa, estão blasfemando, brincando com Deus. Há um jovem aí, não sei se vocês já viram, hoje à tarde estava vendo um vídeo dele. Um garoto de 14 anos. Acho que é Miguel Oliveira. 14 anos, pregador mirim. Brincando com as coisas de Deus. Fazendo palhaçada das coisas de Deus. Mentindo para as pessoas. E as pessoas assistindo e glorificando e dando, alimentando aquilo. Porque quando a pessoa alimenta um falso ministério, aquilo vai prosperar em cima da mentira. A Vitória Souza, outra. Brincando de igreja, brincando de evangelho. Outros estão pensando que estão corretos, e como disse o profeta, estão sinceros, porém estão errados. Sinceramente errados. Nós estamos vendo eles falando aí com a morte do Papa, e você vê na internet que o Papa, depois do Papa vem o oitavo, que é o anticristo. Eu fico olhando esses vídeos e isso está fora da palavra. Esses 7 reis não é desta forma. Amém? Roma teve 3 estágios do seu regime. Ela começou como monarquia, depois ela passou a ser república, e por último, 27 anos antes de Cristo nascer, ela se tornou império. E quando ela era monarquia, ela tinha 7 reis. E esses 7 reis, de Apocalipse 17, 9, estão baseados no quando ela começou. Amém? Aquela Roma só teve uma transição no ano 325, que ela foi perdendo a força como Roma imperial e foi ganhando força como Roma papal. E as pessoas não conseguem compreender essas coisas, porque a Bíblia é um livro espiritual. E a Bíblia diz: as coisas espirituais você se discerne espiritualmente. Então você vai encontrar, como eu estava vendo ainda agora, lendo a palavra de Deus, no Velho Testamento, toda vez que a sua Bíblia fala em Senhor, Senhor, Isaías 42, verso 8, Deus diz: eu sou o Senhor e este é o meu nome. Aí você vai ver que ali está Senhor em letras maiúsculas. Na verdade, no original não está escrito Senhor, está escrito YHWH, que a pronúncia é Yahweh. Então quando Deus diz eu sou o Senhor, na verdade ele diz eu sou Yahweh, e este é o meu nome. Até porque Senhor não é nome. Não é nome. Nós temos dito que Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Pois é, Pai, Filho e Espírito Santo é título, e Senhor também é título. Então nós não podemos dizer que Senhor é o nome de Deus, como tenho visto alguns da mensagem colocar: Senhor é o nome de Deus, Jesus é o nome do Filho, Espírito Santo é o nome do Espírito Santo. Não é bem assim. O nome de Deus é Yahweh. Quando ele disse eu sou o Senhor, na verdade ele diz eu sou Yahweh. Mas os judeus não permitiram
quando chegou o tempo da tradução da Septuaginta, que era a Bíblia, havia uma regra, havia uma lei judaica que proibia que os gentios pronunciassem o nome de Deus. E foi feito um acordo que eles podiam traduzir, mas toda vez que falava Yahweh era para colocar Senhor em letra maiúscula. Então eu quero que você saiba que no Salmo 110, quando Davi disse o Senhor ao meu Senhor, na verdade Davi disse Yahweh ao meu Senhor. A Bíblia é bem clara quando confirma isso, dizendo: há um só Deus, que é Yahweh. Há um só Deus e Pai de todos. Aí depois diz: e um só Senhor, que é Jesus. Jesus é o Senhor e Yahweh é Deus. Essa palavra Yahweh foi depois traduzida também para Yahvé ou Javé, e hoje as pessoas chamam Jeová, mas é a mesma coisa. Então, para você entender melhor, para não ficar confuso, na hora que Deus diz assim: eu sou o Senhor e este é o meu nome, o correto é: eu sou Javé e este é o meu nome. Amém? Então, quando no 110, Salmo 110, quando Davi disse o Senhor, o meu Senhor, na verdade ele disse Javé ao meu Senhor. Davi estava referindo-se a Jesus quando disse Senhor, mas quando estava se referindo a Deus, ele chamou de Javé, porque há um só Senhor, porque Javé, ou Yahweh, como você queira chamar, fez de Jesus Senhor sobre tudo que é seu. Pois o apóstolo diz em Atos capítulo 2, verso 36, ele disse: esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus, Javé, o fez Senhor e Cristo. Então há um só Senhor, que é Jesus Cristo. Não há dois senhores, porque quando no Velho Testamento Deus diz eu sou o Senhor, na verdade ele não disse isso, ele disse eu sou Javé ou Yahweh. Amém? Há um só Senhor, que é Jesus Cristo. Ele é Senhor, e ele diz que é Senhor até do sábado. Ele foi feito Senhor e Cristo. Agora, o que é o erro da Igreja Católica? A Igreja Católica começa a dar senhorio para tudo quanto é santo. Aí é Senhora de Fátima, Senhora da Aparecida, Senhor do Bonfim, e aí todos os santos elas chamam de Senhor. Mas a Bíblia diz: há um só Senhor, que é Jesus Cristo. Só esse que Deus, Javé, constituiu para ser Senhor de tudo que é seu. E a Bíblia diz que você e eu podemos ser co-herdeiro com Ele. Co-herdeiro, você sabe o que é isso? O que é um copiloto? É aquele que pilota o avião junto com o piloto. Se você se torna co-herdeiro, você passa a ser participante daquilo, daqueles bens. Se tem um rico, um fazendeiro milionário, e ele tem um filho, e quando ele morrer, tudo que ele tem vai ser do filho dele. Mas de repente ele olha para mim e diz: Rubson, eu gosto tanto de você, eu tenho você como um filho. Sabe o que eu vou fazer, meu filho? Você não é meu filho biológico, mas eu vou colocar você nos documentos para ser co-herdeiro com o meu filho. Aí quando ele morre, o juiz chama o filho dele e diz: olha, mas aqui no documento está que o Rubens seria co-herdeiro com você, ou seja, ia participar dessa herança. Pois foi o que Deus fez. Toda a herança de Deus foi dada ao Senhor Jesus Cristo, e Jesus foi feito Senhor de tudo. Mas através do sangue de Jesus, nós fomos feitos co-herdeiro com Ele. Então, se Jesus podia curar os enfermos, nós podemos curar os enfermos, porque Jesus falou isso: as obras que eu faço, vocês também farão. Por quê? Porque são co-herdeiros comigo, participantes da mesma riqueza do Pai. Então as obras que eu faço, vocês também farão. Aí tem gente que diz: eu não acredito que você pode curar alguém, só Jesus pode fazer isso. Eu posso, porque foi Deus que me fez co-herdeiro com Cristo. Eu posso orar em alguém e este alguém ser curado. Você pode orar por alguém e este alguém ser curado, porque a Bíblia diz que você foi co-herdeiro. Tudo que você tem que fazer é orar no nome do herdeiro, porque há um herdeiro,
e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que você for fazer, seja por palavras ou por obra, faça no nome dele, Senhor Jesus Cristo. Mas de repente, o assunto que eu estava, Jesus estava no jardim do Getsemane. Faltava poucas horas para ele ser preso, humilhado e crucificado numa cruz. Sua alma estava aflita. Ele disse que estava angustiado. Dentro dele, sua alma estava angustiada. E ele chamou os discípulos. Ele disse: vamos velar comigo? O que é velar? Orar. Vamos passar a noite orando. Amanhã eu vou ser crucificado. Vamos orar comigo a noite toda? E ele chamou, no verso 39 diz, e indo um pouco mais para adiante, veja, deixa eu ver aqui o verso 37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, apenas 3, sempre ele chamava 3, porque a Bíblia diz, na lei de Moisés diz, que 3 testemunhas resolve toda a situação, 2 ou 3 testemunhas. Então ele levou 3, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, levou com ele para longe dos outros discípulos. Deixa os outros dormirem, mas vocês 3, eu não quero que durma, eu quero que passe a noite orando comigo. Levou eles, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito, e então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza. Jesus teve tristeza, assim como você tem. Agora a tristeza dele, o sofrimento dele era muito maior, porque ele sabia que ia ser cravado numa cruz, a tal ponto que ele ficou tão apavorado, grandes gotas de suor saíram dos seus poros e caíram até o chão. E Lucas, quem fala isso, porque Lucas era médico, entendia, né? Então, e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, que era Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, o que aconteceu quando ele voltou para eles? Achou-os dormindo. Eles não foram chamados ali para dormir, minhas irmãs e meus irmãos. Eles foram chamados para velar. Ele diz: venham velar comigo. Então, de onde vem a palavra velório? Velório, você não vai para um velório para dormir. Quer dormir? Morreu algum parente, alguma pessoa conhecida, você vai para casa dormir. Mas se você quer ir para o velório, você não vai dormir, você vai velar, né? O vizinho lá de Bragança, a Silvia conhece o Ivanildo, né? Morreu um amigo dele lá e ele foi dormir. O amigo dele veio e puxou no dedão no pé dele lá, né? Mas Jesus disse: venham velar comigo, não venham dormir. Também Paulo faz uma certa alusão sobre estar acordado lá em Tessalonicenses, capítulo 5, onde diz assim: mas nós, irmãos, não dormamos como os demais, mas estejamos acordados. Jesus nos chama, meus irmãos, para estar acordado. Havia muitos discípulos, mas 3, ele chamou 3 para estar a noite toda acordado. Nesta era que vivemos, é hora de estarmos acordados. Não é tempo mais de dormir. Eu estou falando em termos espirituais. Naturalmente você vai dormir hoje à noite, vá para casa e durma, mas sua alma tem que estar acordada, vigilante, amém? Porque os dias são maus. Olha só a doença que está no mundo evangélico. O mundo evangélico está doente, está leproso, estão adorando 3 deuses da Santíssima Trindade. Eles não conhecem a Deus. E hoje está havendo uma coisa triste, uma reportagem: um cantor paraense morreu, vítima de uma doença terrível, que foi adquirida onde? Nessas farras, nesses carnavais. Homens tendo relação com outro homem. Essas coisas geram essas doenças. E eles passam para as mulheres. Terrível, chagas, todo o corpo. Cega o rapaz. Dá problema no pulmão. E a pessoa fica deformada. E aquilo pega nas pessoas. E eu fiquei pensando: meu Deus, estamos aqui, o que nos guarda disto? O que nos guarda?
Às vezes você vai dormir num hotel, e aquele lençol não lavaram. Às vezes você senta num carro, no ônibus, e aquela pessoa sentou ali, e aquele banco não foi lavado. O que pode nos livrar dessas coisas? Só Deus. Pois a Bíblia diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que risco que estamos correndo aqui, neste mundo, cheio de pestilência, cheio de doença, e Deus nos chamou para estar acordado. Deus nos chamou para dormir. Os outros, Jesus disse: pode ficar aí dormindo, mas vocês três, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, eu quero que vele comigo. Mas quando ele foi orar, ele orou, depois se levantou, foi lá e estavam dormindo. Veja a fraqueza dos apóstolos. Antes do Pentecoste, irmãos, eles eram fracos como eu e você somos. Você pensa assim: Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, até a sombra dele quando passava curava. Mas isso depois que ele subiu ao Pentecoste. Antes do Pentecoste, era um homem que dormia, que ia orar e se ajoelhava, né? Lá em Bragança tinha acontecido isso. Já fizemos culto de oração em Bragança, e os irmãos se ajoelhou para orar. Terminou o culto, todo mundo foi lá para fora e ele ficou lá dormindo na cadeira lá. Ei, irmão, acorda! Acorda! Diz que sumiu uma vez uma corda do poço da igreja, de uma certa igreja, né? E aí desapareceu a corda. E aí na hora da oração o irmão dormiu lá, e quando o diácono chegou do poço, o irmão, acorda. E ele pensou que estava falando na corda do poço, disse: a corda eu vendi por R$20. Então, eles não conseguem velar. É tempo de velar, meus irmãos. Pedro não conseguia velar, os 2 filhos de Zebedeu não conseguiam passar a noite em oração. Daniel passou 21 dias de oração. Jesus diz, voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem 1 hora pudeste velar comigo? Veja, irmão, eles não tinham conseguido orar nem 1 hora. Aqueles homens em qual nós nos espelhamos neles hoje, aqueles homens como Pedro, que até a sombra dele curava os enfermos, não conseguiu nessa noite orar nem 1 hora. Você sabe por quê? Porque não tinham subido ao Pentecoste. Mas depois que eles subiram ao Pentecoste, irmãos, eles oravam a noite toda. Eles estavam acordados. Amém? Glória a Deus. Aí Jesus fala para eles no verso 41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aqui é fraco. Tenho visto pessoas se gabando, dizendo que são fortes. É nada. A sua carne só será forte quando ela for revestida da incorruptibilidade. E isso está para o futuro. Isso será naquele dia do arrebatamento, na hora de sua aparição nos ares, que o seu corpo será transformado em corpo glorificado. Aí sim sua carne será forte. Mas agora você olha para um pastor, você olha para isso, você olha para aquilo, para uma irmã, para um irmão, não confie nele. Ore por ele. Não confie, porque a carne é fraca. E para que aquele homem ou aquela mulher esteja na palavra, ela tem que viver em oração, ela tem que viver velando, ela tem que viver vigiando. Porque os pensamentos vêm, a maldade está na nossa cabeça. Jesus disse isso: vós, sendo maus, sabeis das boas coisas do vosso filho, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é bom. Jesus chamou nós de mal. Ele sabe que nós somos maus, porque nossa carne é má. Irmãos, todos aqueles bichos que comem o nosso corpo quando nós morremos, aquilo não está lá na terra não, está na nossa carne, você sabia? Pode se morrer uma pessoa e você colocar dentro de um caixão de zinco e calafetar com solda para não entrar nada e enterrar ele. Se depois ir lá e abrir, está cheio de bicho, porque o bicho está aqui.
Herodes estava sentado no trono e de repente ele começou a se gabar e falar palavras grandiosas, e o povo, seus súditos, começaram a dizer: é um Deus, não é um homem. E de repente os bichos saíram da carne dele, estava na carne dele, saíram de dentro para fora e começaram a comer ele vivo. Está aqui, ó, o bicho. Nós somos uma metamorfose ambulante, nós somos vermes. Davi disse isso profetizando. Ele disse: eu sou um verme e não um homem. Somos uma coisa imunda, mas haverá um dia que ele nos revestirá da incorruptibilidade. Jesus disse aqui: o espírito está pronto, o seu espírito está pronto, o seu espírito clama por Deus, o seu espírito quer santidade, mas esse corpo velho seu, você está arrastando ele todo dia. Para ele não pecar, você tem que estar todo dia esbordoando ele. Todo dia você abre a Bíblia e quando você abre, ela está batendo em você. Isso é bom. Bem-aventurado aqueles que abrem a Bíblia e ela... Ruim é aqueles que abrem a Bíblia e dizem: ó, isso aqui é bonito para a cara da Zilmar, ó, isso aqui foi bom para ela, ó. Não, é para mim que estou lendo. Amém? As pancadas aqui que está dizendo é para mim. Eu tenho que dizer: isso aqui é bom para minha cara, para eu poder colocar a minha vida em ordem. Amém? Então não durmamos, pois. É hora de estar acordado, é hora de estar velando todo o tempo. Louvado seja Deus. Vamos então dar graças a Deus. Eu tenho aqui o óleo da unção. E nós vamos, cadê o Yarley? Yarley, vem aqui, Yarley. Vamos terminar aqui a transmissão, Yarley. E vamos então fazer a oração. Você que crê.